Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Estamos aqui em mais um painel bônus dentro da Arena Office, 10ª Arena Office, aqui na House Decor, na Expo Revestir. E estou aqui com o Loivo da Cavalete, que é uma das nossas patrocinadoras nesse ambiente aqui muito bacana. E desde já eu queria pedir desculpas a você, porque eu estou apoiando o meu tênis aqui nesta cadeira, porque senão minha perna cai e aí eu vou ficar totalmente descadeirado. Loivo, vamos falar um pouquinho de... Na verdade, tem uma coisa interessante agora para quem é arquiteto e arquiteta, né? Que é visitar o WorkLab, né? Me fala um pouquinho dessa visita que todo mundo deve fazer. Perfeito. Obrigado pela possibilidade de a gente estar aqui conversando. Agradeço ao Gustavo e ao Naga pelo convite. E os nossos produtos é para que você se sinta confortável. Então pode abusar do pé, fica tranquilo, não tem problema nenhum não. Pois é, nós estamos agora com a renovação do nosso WorkLab, fazendo um programa de Up to Date, que é a atualização. Então, convido a todos a visitar o Centro Nações Unidas, 24º andar. O WorkLab é o espaço que a Cavalete utiliza para apresentar produtos, apresentar tendências, estudar junto com a utilização as formas de trabalho. Uma das perguntas que a gente se faz há muito tempo, e é uma pergunta que vale $1 milhão, qual é o escritório do futuro? A gente não tem uma resposta para essa pergunta. Mas a gente sabe que vai precisar de um assento e de um apoio. E a Cavalete, dentro da empresa que se propõe a ser um fornecedor de assentos para ambientes de trabalho, a gente vem desenvolvendo diversos produtos em todas as áreas que estão dentro hoje do ambiente profissional. E é interessante porque esse contato, né, digamos até mesmo físico, né, com o produto, é muito diferente do que você vê numa tela, numa imagem. É uma outra relação que você cria também com quem vai estar fazendo a especificação, né? Com certeza. A gente ouve falar da internet que vai eliminar algumas funções, e eu não tenho dúvida disso. Mas alguns pontos que nós acreditamos é que o contato humano, a possibilidade de sentar, de experimentar, o toque, tudo isso continua sendo um dos elementos fundamentais nas nossas relações. Então a internet veio para aproximar o consumidor das novidades, mas na hora de você decidir por uma cadeira, a nossa recomendação senta no produto. Não tem como você decidir pela tela, por um computador ou por um catálogo, né? Isso é algo que você precisa realmente investir. Pessoal que for lá visitar, e já fica o convite, né? Reforça o convite para lá visitar. O que eles vão ver? Que tipo de evolução eles vão estar olhando? Porque a gente estava conversando um pouquinho antes, que assim é um filme que vai passando, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa evolução que as pessoas vão encontrar lá no WorkLab. Perfeito. A última coisa que vai se encontrar no WorkLab é um mostruário de produto. Os produtos estão lá dispostos e conectados à sua forma de uso natural dentro do escritório. Por isso do WorkLab, né? Esses 8 produtos que nós estamos apresentando para o mercado, eles estão divididos em 3 grandes blocos, né? O bloco Office, que são as cadeiras propriamente dita para escritório, que todo mundo conhece, cadeira com 5 rodízios, braço, né? O bloco colaborativo, que é um bloco que cresceu muito nos últimos 10 anos, e a Cavalete foi a pioneira a trazer esse bloco para o mercado. E hoje a gente percebeu que o bloco colaborativo também tem um segmento que é o decorativo. Então muitas vezes a gente vê hoje escritórios que tem uma grande recepção, que é um grande lounge, e tem produtos ali assinados, produtos de design que compõem a decoração, e essa decoração não é simplesmente ser algo bonito, é algo que transmite também a cultura da empresa, né? Qual é a forma que a empresa quer se comunicar. E é impressionante, mas eu tenho contato com grupos de RHs e a gente vem observando uma utilização dos ambientes de trabalho como forma e fator para você atrair ou reter os novos talentos. A gente sabe dessa geração que está aí, que é uma geração muito criativa, e ela não está disposta a ficar em ambientes
quadrados, vamos dizer assim. Eu ouvi uma expressão de um CEO que você não pode chamar o teu funcionário, dizer para ele ser criativo, que ele tem que ser inovador, e quando ele volta para sua sala, ele está num cubículo quadrado. Então ele precisa de ambiente que fomente a criatividade. E cada vez mais as pessoas estão voltando para os escritórios também, né? E é o que você falou, cada vez mais as empresas se tornam ambientes de troca, né? De troca de experiências. Pensando nisso e falando da questão do decorativo, né? Que chama muito a minha atenção, porque muitas vezes é algo que passa despercebido, né? Que assim, as pessoas talvez não deem tanta importância pelo fato de estar sempre passando ali e às vezes nem percebe. Mas acho que ela acaba percebendo quando ela começa a ver sempre a mesma coisa durante 10 anos, digamos assim. Então, quer dizer, esse aspecto, esse material decorativo, ele acaba se tornando também um grande diferencial dentro dos projetos, e aí demanda sempre essa, digamos assim, esse up-to-date, né, que é o mote das visitas lá. Esse ponto ele é interessante porque hoje as pessoas têm que querer estar no escritório. Elas não precisam estar no escritório para trabalhar. Então o ambiente tem que ser algo que faça com que você decida sair de sua casa para ir trabalhar. Esse é o grande ponto. A gente já teve aquela sensação muitas vezes de estar num ambiente que a gente fica com... Não gostei desse lugar. Tá? Ou, aquele lugar bacana. Então a gente acredita muito hoje na neuroarquitetura, em todos esses fatores que faz com que esses pequenos detalhes compõem o ambiente e que no subconsciente você se sinta legal sem ter a consciência de que aquilo está contribuindo. Então sim, tem total razão nessa colocação de que a sutileza faz a diferença. Assim, eu vou confessar que eu não me sinto em casa aqui, porque em casa não tem uma cadeira como essa, infelizmente, né? Então, não que as minhas cadeiras não sejam boas, mas... A gente pode resolver isso facilmente, tá? Me dá um bloquinho de papel aí que... Tudo que entrar em casa, alguma coisa tem que sair, muito provavelmente sou eu, então vamos manter assim que garante a minha presença lá dentro. Mas as pessoas, então, elas buscam o conforto, mas assim, em casa, ela tem a cadeira que já está moldada no corpo dela, já está toda, né? Você senta, a cadeira te conhece. Hoje a tecnologia e a inovação têm permitido também que isso seja possível, esse ajuste seja possível. Queria que você falasse um pouquinho dessa tecnologia e do que vocês estão apresentando. A gente tem um movimento muito forte, que tudo aquilo que te parece ser confortável não necessariamente seja ergonômico. Então, você sentar no sofá de casa é algo... Você vai ficando torto, né? Quando você vai algo ver. Mais gostoso que tem, mas isso não significa que ele é. Porque o ergonômico, ele faz com que o teu corpo obedeça às curvaturas e isso, em algum momento, torna-se incômodo. O nosso designer, ele faz uma pergunta que é o seguinte: qual é a melhor posição na cadeira? E ele traz a resposta como sendo a próxima. Nós somos inquietos. Então o nosso principal lançamento desse ano, que é a Cavalete Artes, ela vem com um mecanismo que faz com que você sempre esteja em movimento, né, buscando a próxima posição, sem perder a ergonomia e sem ter que estar fazendo a interferência de movimentação, de mexer em mecanismo, alavancas. Então esse é um dos pontos que a Cavalete Artes traz, essa situação de fazer com que você não tenha que interagir com ela e ela interage contigo. Ela está te acompanhando, ela está se posicionando. A gente tem uma brincadeira lá na Cavalete que nós não temos ideia de quantos colchões a gente ajuda a vender. Porque a pessoa tem uma cadeira inadequada, que não é Cavalete, na sua casa, ela sente dor nas costas, ela sente dor e ela bota a culpa no colchão. De fato, de fato. Não, e é engraçado, porque eu vejo por mim quando que eu trabalho de casa e o tempo que eu perco para ajustar a cadeira, de fato, é algo que incomoda, porque aí vai cedendo, aí você tem que ajustar de novo. E tem uma questão também que, assim, o Brasil é um país com biotipos totalmente diversos, né? Então tem essa preocupação também de poder atender esses vários biotipos, digamos assim. Não, perfeito, eu estava esquecendo de uma das características que é fundamentais, né? A Cavalete Artes, por exemplo, ela já vem pré-configurada com assento 1 polegada mais largo que o habitual.
Tá? Então isso dá espaço para as pessoas se movimentarem de forma mais natural dentro do composto que é o assento. Tá? O braço tem uma inclinação que permite que você consiga colocar a perna para o lado também para criar esse movimento. Então esses pontos, ela junto com o mecanismo, junto com os polímeros da engenharia, junto com o coxim que permite uma movimentação, uma flexibilidade, são vários itens que somados transformam o produto em algo que realmente tem uma utilização muito agradável e além de tudo isso tem a utilização, tem o design e tem o preço justo, competitivo para tudo que está sendo entregue. Tivemos aqui um bate-papo sobre materiais sustentáveis. Cada vez mais existe uma preocupação por parte das empresas em cuidado, a pauta é ESG, né? Questão de sustentabilidade, a questão ambiental, a questão das pessoas. Como é que essa preocupação está incorporada dentro da Cavalete? Eu tenho 23 anos de Cavalete. Entrei na empresa como calculista de custos. Hoje estou diretor comercial. Nesses 23 anos, uma das coisas que me surpreendeu quando eu entrei era que a empresa era extremamente limpa, organizada. E eu pedi para o seu Mário Cavalete, né, um dos fundadores, qual era o programa de 5S que ele usava. E ele me disse, não, a gente não usa esse tipo de programa. Estar limpo, estar organizado é cultural. E essa cultura, ele sempre tratou da questão da reciclagem. E a gente vem vendo esse movimento que o senhor falou do filme, a reciclagem lá no passado sendo algo como pejorativo, algo, né? E hoje a reciclagem é algo inevitável. Então o nosso produto deve ter 95%, 96% de produto de origem reciclada, mas ele é 100% reciclável. Tem algumas questões ali ainda que precisa ser material virgem. Mas sim, a gente vem acompanhando esse movimento. Temos uma grande parceria com a Eu Reciclo, né, que trabalha toda a questão das embalagens. Nós já desenvolvemos ano passado um produto que tem a pegada de carbono neutralizada, mas que ainda a gente vê na prática também o consumidor sem saber muito como se comportar nesse momento, e às vezes a gente precisa fazer a divulgação mais adequada desse tipo de desenvolvimento. Nesse aspecto, acho que também tem os escritórios de arquitetura têm um papel também fundamental de levar essa conscientização para os seus clientes. E como é que vocês se relacionam com os arquitetos? Como é que é essa aproximação, não só em termos de mostrar essas questões todas ambientais, mas de estar mostrando assim, as oportunidades que existem? A arquitetura hoje é o nosso grande aliado, tá? Mas também nós somos o grande aliado da arquitetura. O Cavalete tem uma premissa de trabalhar com a customização e a personalização. Então, nós temos algumas linhas dentro da empresa que a gente desenvolve especificamente para atender uma situação, e essa é uma característica que nós gostamos de ser questionados. Eu sempre digo que quando você tem a necessidade de desenvolver um produto, a primeira empresa que eu gostaria que viesse à sua cabeça é a Cavalete. Tá? E os arquitetos hoje, eles têm levado o nosso produto, nós temos levado também diferenciais para que eles possam apresentar para os seus consumidores. E claro, hoje não dá para pensar num ambiente diferenciado, num ambiente moderno de escritório, sem passar pela curadoria de um escritório de arquitetura. É uma parceria que não tem mais como separar. E o mercado como é que está? A gente fechou o ano com um crescimento acima de 2 dígitos o ano passado, e isso coloca dentro de todo o contexto a questão das dores do crescimento. Mas nos últimos 4 anos nós dobramos o tamanho da empresa, e é uma empresa que tem 50 anos, vai fazer 51 agora dia 15 de março, é uma empresa com 1.050 colaboradores, que não acredita que o mercado vá te trazer soluções se você não se movimentar. Então, todo ano temos lançamento, todo ano temos desafios novos, todo ano vamos para o mercado como se aquele ano fosse o primeiro, e sabemos que o resultado é fruto do trabalho. Não dá para acreditar que alguém ou que exista uma bala de prata que vai resolver. Não dá para terceirizar o nosso resultado, nós temos que desenvolver interno.
É uma empresa familiar, 50 anos. Eu fico imaginando, assim, eu acabo me envolvendo muito com história e eu fico lembrando de como as coisas eram artesanais, né? Imagino que talvez o começo da Cavalete tenha sido assim. Então, como é que é unir esse aspecto artesanal, digamos assim, com tecnologia? Como é que é essa conversa entre, digamos, o humano que está ali e a tecnologia que está ali para ajudar? Os fundadores da Cavalete sempre se orgulharam em falar que nós somos uma grande família. Tá? E como grande família, nós cuidamos dos nossos. Né? A Cavalete investe massivamente e sem, muitas vezes, distinção na questão de tecnologia. Mas sempre que foi investido em tecnologia, nunca foi para substituir ou para reduzir a importância do ser humano. Então nós temos lá uma das primeiras soldadoras da cidade de Erechim, que há 15 anos atrás era soldadora manual, hoje ela é operadora de um robô de solda. Então a gente sempre traz essa mescla da tecnologia, da automação, com a experiência e, claro, com a capacitação daquele operador que também evoluiu junto com a Cavalete. Então hoje toda a parte que exige volume e padronização tem tecnologia envolvida, mas a parte final que precisa do olhar é o ser humano que dá o acabamento, é o ser humano que dá o toque final no produto. Até porque não é uma inteligência artificial que vai sentar, né? É uma pessoa que vai estar usando a inteligência artificial, né? Tem isso. Com certeza. Se a gente entrar no tema da inteligência artificial, então é outra seara, mas enfim, continuamos entendendo que as pessoas são o centro das nossas decisões, dos nossos produtos e, enfim, do nosso propósito. Por isso que é importante você levar as pessoas para o WorkLab para conhecer, para ter esse contato, né? Para não ficar só pelo intermédio aí da tecnologia, seja por foto, seja por tela de computador. Agora, falando aí de 50 anos da Cavalete, agora que vai completar, se não me engano é dia do consumidor, até no dia 15 de março, né? 51 anos. Estamos no ano dos 50 anos. 50 anos, justamente. Como é que você vê o futuro da Cavalete e vamos colocar também do mercado, em termos do que você está vendo de tendência, do que você está vendo de mudança em relação à própria mudança no ambiente de trabalho? Recentemente eu ouvi uma frase que é muito difícil você conectar pontos olhando para frente. Tá? Se a gente olhar para os últimos 15 anos, fica fácil de entender os movimentos que foram feitos. Acredito muito que alguns valores que a Cavalete tem são valores que nos levam para os próximos 50 anos. Qualidade, acreditar nas pessoas, trabalhar junto com o consumidor. O seu Gilmar Cavalete tem uma expressão que ele usa que o nosso melhor designer é o consumidor. Por isso que nossa veia de customização, personalização é tão forte, porque a gente faz o que o consumidor precisa. Eu não saberia lhe dizer o que vai acontecer daqui 10 anos, mas eu tenho certeza que daqui 10 anos a Cavalete é uma empresa que se adaptou, que se moldou e que construiu junto com a mudança do mercado, do consumidor, um novo produto. Se a gente for fazer uma analogia do que era a máquina de escrever, do que é o computador, nós não queremos ser a empresa que fazia a melhor máquina de escrever. Nós queremos ser a empresa que se adaptou à tecnologia e moldou os seus produtos para aquilo que era necessário. Então que venham os próximos 50 anos, sempre lembrando dos 50 passados, né? Que venham os próximos 49 para a gente comemorar 100 anos. É verdade. É que eu sou de humanas, então quando tem que fazer cálculo, para mim é uma lástima. Eu sou de contábeis. Mas você tem mais propriedade. E eu vou te falar, a cadeira é tão boa que meu pé dormiu. Bom, muito obrigado. E obrigado a você que nos assistiu neste painel bônus aqui da Arena Office dentro da Expo Revestir. E eu tô sempre esquecendo da House Decor, tô sempre esquecendo um nome, mas me perdoem, a idade, humanas, é uma coisa maluca. Mas não esqueça o nome da Cavalete. Opa, de maneira alguma. Tá bom. Muito obrigado, até o próximo painel bônus. Obrigado.
há 50 anos como suporte para suas conquistas.